Olá, turma, bom dia. Vamos continuar com nossa matéria de desenvolvimento web e principalmente no SQL, na nossa disciplina de sistema de banco de dados. Espero que agora o áudio esteja melhor. Consegui ajustar aqui algumas configurações no OBS. Bom, turma, vamos voltar aqui naquele exemplo que eu dei sobre encontrar o estado que possui o maior número de cidades no banco de dados, no nosso banco de dados, no momento da consulta. Muito bem. Só que agora eu quero mostrar apenas o nome das siglas dos estados, apenas as siglas dos estados e mais nada. Eu não quero mostrar a quantidade de cidades e nem ficar fazendo na mão, olhando quais são as cidades, quais os estados que têm mais cidades, e se der empate, verificar mais limite mais um, mais dois, mais três. Não, eu quero simplesmente o resultado direto, só exibindo uma tabela resultado final com uma coluna só, porém pode ter várias linhas, mas apenas uma coluna de sigla. Bom, então vamos voltar naquele select, né? Vamos fazer um select projetando. Lembrando que nós vamos usar as tabelas estado fazer o inner join com a tabela cidade C. Lembrando que, como estamos fazendo aqui um inner join, é bom igualar, né, as chaves estrangeiras. Eu vou fazer um select aqui em ponto sigla, fazer um count c.id, ok? E agora, vou fazer o group by. Vamos fazer pelo ID, vamos fazer da forma mais correta agora. Desk, que eu quero o maior, né? O estado que tem o maior número de cidades. Bom, nós vimos que se fizermos uma ordenação pela QT cidade, pela quantidade de cidade, no group by, né? Nós temos aqui Rio de Janeiro com 3, Minas Gerais com 3, ok. Só que eu não quero visualizar isso aqui na mão ou deixar depois para o PHP resolver esse problema para nós. Não, eu quero de uma vez só a sigla. Bom, então o que eu vou fazer? Ao invés de usar isso daqui dessa forma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou meio que replicar essa consulta aqui. Só que agora eu não vou usar na parte de cima nem o group by nem o order. Não, vou usar o group by. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui having QT cidade tem que ser igual a quem? Eu vou, ao invés de imprimir a sigla embaixo, eu vou imprimir apenas o maior número de cidades. Certo? Então, eu vou ordenar pelo maior número de cidade e vou limitar em 1. Porque o maior, se empatar, não tem problema.
E o que o having vai fazer? Nós vamos ver. Veja bem. Só testar aqui, o áudio está ok. Então, eu não vou mais projetar todas, né, a relação entre estado e cidade, número de cidade. Eu vou projetar apenas possuindo que ter cidades sendo igual ao maior número de cidades. Então, aqui em cima vão entrar apenas as cidades que tiverem o maior número de cidade. Os estados, né? Os estados que tiverem o maior número de cidade. Muito bem. Então, aqui eu estou agrupando de novo, estou ordenando pelo maior número de cidade, limitando igual a 1. Isso aqui vai me gerar o quê? Um único dado. Ok? Um único valor. Uma tabela com uma linha e uma coluna. Eu vou falar que é a quantidade de cidades tem que ser igual a esse valor. Certo? Só que aí, veja bem, eu tenho agora Rio de Janeiro e Minas Gerais sendo os dois estados com maior número de cidades. Caso dê empate, poderiam ter outros valores aqui, mais linhas aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar os dados que eu não quero na resposta. Então, eu vou fazer um outro select, selecionando eu vou selecionar apenas sigla, que a tabela resultante tem o quê? Sigla e quantidade de cidades. É a tabela resultante. Eu vou fazer um outro select aqui em cima, em sigla, from quem? From a minha tabela resultado. Vou falar que ela é minha tabela resultado. Poderia colocar X aqui, poderia colocar X. Ok? Mas eu tenho que atribuir um nome a ela. Então, eu passo toda a minha resposta para um select from. Então, from a tabela resultado. Executar. Sigla, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São as duas cidades que têm o maior número de cidades. No exato momento que eu fiz a consulta. Então veja, o having que eu pedi para vocês darem uma estudada, ele justamente aplica restrições sobre os grupos que estão sendo aplicados uma função sobre eles, né? Então, tendo o count, né, tendo aquele count ali, id maior que um valor, menor que um valor, ou se eu usasse uma outra função, eu poderia igualar essa função a alguma coisa, ou colocar que essa função tem que estar entre um conjunto de dados, ou tem que estar presente em algum conjunto de dados, enfim, eu poderia fazer qualquer operação com a função aplicada sobre os grupos. Então, basicamente é isso. O having ele vai aplicar restrições sobre suas funções agregadas, ok? Então, normalmente, nós vamos ter, para ter uma função agregada, vamos ter um group by, uma função aqui em cima, e aí vamos ter o having, ok? Então, podemos restringir o group by. Não o group by em si, mas restringir a resposta do group by, ok? Muito bem, turma. Então, uma pequena aula sobre o having, ok? Então, terminamos essa aula por hoje.